Muito obrigado. Começo por cumprimentar aos professores que estão aqui, a professora Celina, e agradecer-lhe o convite que me foi feito. Na verdade, é uma grande alegria. Eu sou muito novo aqui na instituição, só não faço meses, umas 3 semanas que eu estou aqui a dar aulas e tudo mais, mas não sou novo na academia, naturalmente, conforme ouviram aqui a professora a falar. Pediu-me para eu vos falar nesta conferência de celebração do livro português, que é uma grande honra também, não é? Porque nós, enquanto moçambicanos, enquanto também lusófonos, temos a obrigação de celebrar estas datas que são muito importantes para nós. Eu vou falar desta obra aqui, de Paulina Chiziane. Esta obra, não sei a que nível se enquadra, se é uma obra, não sei classificar esta obra. Eu sei que é um livro que a Paulina escreveu em 2015, Ngoma Yetu, esse é o título da obra, Ngoma Yetu, e interessou-me por causa da abordagem testamentária que a obra tem. Portanto, não muito, do curandeiro, fala também do Novo Testamento. Há um cruzamento, há uma discussão que Paulina faz sobre a tradição religiosa moçambicana e a tradição religiosa europeia. Então, ela é uma pessoa que discute muito e discute zangada, ela fala muito zangada. Então, eu achei interessante e julguei que merecia um estudo e eu trabalhei um pouco. Fiz um artigo, uma comunicação que me foi pedida em 2019, na Beira Interior, num congresso internacional em que fui convidado a fazer uma comunicação e eu escolhi este tema para ir abordar. Foi, de facto, um tema muito interessante, porque estava ali perante muita gente do Brasil, de Portugal, de Moçambique, a ouvirem isto, e muitas das pessoas que estavam lá são professores que tinham feito teologia e tudo mais. Quando eu falei isto, ficaram muito assustadas as pessoas. Espero que a Celina também não fique assustada. Sei que não fez teologia, mas eu vou falar coisas aqui que são uma admiração autêntica, não é? O título que eu construí para esta comunicação é O Curandeiro e o Novo Testamento na obra de Paulina Chiziane. Fiz aqui um pequeno resumo, eu vou ler para não estar a falar muito, e vou ler, sou capaz de não terminar a leitura, não vão achar estranho, vou ler as coisas mais importantes que eu acho que são fundamentais para eu partilhar convosco. Paulina Chiziane, contista e romancista moçambicana, cuja escrita desmistifica o pensamento de que a mulher surge apenas para servir ao homem e aos filhos, escreveu uma obra potencialmente sociotestamentária com o título Ngoma Yetu, O Curandeiro e o Novo Testamento, em coautoria com Mariana Martins, publicado em 2015. O livro questiona a verdadeira missão das igrejas cristãs que, desde o histórico período da dominação colonial europeia em África, celebram a palavra de salvação divina num continente caracterizado por culturas autóctones de natureza diversa e com poderes mágicos e espirituais autênticos. A obra faz uma crítica sobre as vozes que surgem para
marginalizar e excluir as práticas de curandeirismo das sociedades moçambicanas. Por isso, pretende-se com o presente artigo, com a presente comunicação, estabelecer uma relação entre o oculto e o Novo Testamento, para compreender os diálogos que se tecem entre as culturas religiosas em movimento centrífugo na contemporaneidade. Aí escolhi umas palavras-chave, como muitos estão a preparar-se para fazerem as vossas teses de licenciatura, é bom vocês saberem, depois têm que saber identificar palavras-chave. Eu identifiquei palavras-chave para a minha comunicação, que é curandeiro, Novo Testamento, Bíblia hebraica, cristianismo e Jesus. E sempre, como sempre, eu começo as minhas comunicações com epígrafes. E desta vez tenho duas epígrafes aqui, que eu quero ler. As igrejas devem ensinar os curandeiros a respeitar os ensinamentos de Cristo e incluí-los no processo de desenvolvimento das sociedades africanas. E, assim procedendo, poder-se-á reduzir as clivagens entre o cristianismo e o curandeirismo, pois estes, juntamente com a medicina moderna, só se complementam. Esta citação é de Rosita Alberto Valois, que é uma personagem do texto deste livro. Mas há uma outra citação que eu quero aqui partilhar logo no princípio. Jesus proclamou que o fim dos tempos viria repentinamente, ainda em sua própria geração, antes que os discípulos morram. Mas, com o passar do tempo, os discípulos morreram e a geração de Jesus passou, sem que houvesse qualquer ruptura cataclística na história, nenhuma chegada do Filho do Homem, nenhuma ressurreição dos mortos. Esta citação é de Barth. Estas duas epígrafes sustentam, isso já sou eu, sustentam o estado da arte deste artigo, baseado fundamentalmente em abstrações novitestamentárias, de um livro repleto de lições de moral cristã, que, em vez de catequizar para a adoração de um Deus branco, parece aconselhar para a combinação das virtudes da Igreja Católica com os sucessos pagãos do curandeirismo moçambicano. Esta posição é notória mesmo no prefácio do livro, quando Rosita Alberto Valois, contemporânea de Bolívar Chiziane, convoca uma narração episódica de uma conversa havida em sala de aula em 1969, com uma professora de moral e religião que insinuava que a reclamação de África pela sua emancipação só podia ser ridícula, absurda, injusta, porque, no seu entender, os negros deviam esperar por um Jesus negro para lograrem a sua autodeterminação, visto que o Jesus Cristo que morrera para salvar o mundo era de raça branca. Aqui eu estava a citar Valois. Agora não surpreende a posição nihilista da professora, porque, por tudo quanto consubstancia o sistema binário do colonialismo europeu em África. Pois, em 1979, de acordo com os seus padrões morais e existenciais, não podia raciocinar e agir de outro modo. É natural, naquela altura era tempo plenamente colonial, não se podia pensar de outra maneira, não é? Entretanto, a questão não tem que ver apenas com a assunção do comportamento que alimentasse
o desiderato discriminatório do regime, uma vez que os manuais escolares estavam catalogados para perpetuar o racismo e a dominação colonial portuguesa em África. Esse raciocínio choca-se igualmente com a complexidade da forma doutrinal, da lógica e filosofia da moral, que não permitia, ou não permite, refletir contra as realidades subjetivas da vida. Uma outra concepção restritiva dessa natureza subverte realmente a semântica discursiva dos fenômenos que caracterizaram a gênese do cristianismo europeu, por um lado, e do curanderismo africano, por outro. Recentemente, dizia recentemente, em 2019, quando eu escrevi este artigo, não é? Anselmo Borges emitiu uma opinião muito interessante no Jornal Diário de Notícias. Este jornal é português, do dia 28 de abril de 2019, sobre a exortação papal Christus Vivet, no Concílio de outubro de 2018, em Roma, segundo a qual é necessário que a Igreja não esteja demasiado debruçada sobre a mesma, ou sobre si mesma. Fim da citação. Este pensamento coincide claramente com a opinião de que, volto a citar, somos todos filhos de Deus. É a citação de Paulina Chiziar, não é? Ou seja, o que deve mudar é a ideia eurocêntrica e ocidentalista do conceito filosófico de Cristo, porque somos todos filhos de Deus. Volto a citar. Dir-se-á que a ideia da professora de moral e religião é, do ponto de vista sistêmico de antropologia política do cristianismo ocidental, irrefutável, naturalmente. Entretanto, isso veio a ser contrariado com a entrada para a Europa pós-cristã, em que começou a verificar-se o desmoronamento do mito civilizacional em muitos países, como reconhece um estudo feito pela Universidade de Santa Maria de Londres, em 2016, 14 e 16, citado por colunista Anselmo Borges no Diário de Notícia, do dia 16 de junho de 2018. E passo a citar. Em 12 países europeus, isso é a conclusão daquele estudo que foi feito, a maioria dos jovens, entre os 16 e 29 anos, admitem que não são crentes e nunca, ou quase nunca, vão à igreja ou rezam. Fim da citação. Esta citação é de 2019, feita por ideias de Borges. Na realidade, a debilidade do mito da Europa já tinha sido previamente anunciado por um grande pensador que é Nietzsche, não é? Um alemão, o Nietzsche, 7 anos antes da sua desvaria. Portanto, Nietzsche depois ficou maluco, não é? Perdeu memória. Se vocês se lembram, ele perdeu a memória. Então, mas antes de perder a memória, ele já tinha previsto esta situação, não é? Numa missiva escrita para Ida, mulher de Franz Overbeck, um artífice crítico da teologia liberal, pedindo-lhe que não abandonasse a Igreja de Deus, não é? E ele dizia o seguinte: eu abandonei-a, não posso nem quero voltar atrás. Desmorono-me continuamente, mas isso não me importa. E fim da citação. Esta posição mostra até que ponto a iniquidade
divina põe em confrontação a ambiguidade das ideologias com os paradoxos do humano. É verdade. No mesmo artigo de opinião, Borges levanta outros problemas, curiosamente interessantes, que coincidem com a situação que se vive atualmente em muitas regiões da África, particularmente em Moçambique. E eu digo isto. Ngoma Yetu é uma obra-prima, esta aqui. É uma obra-prima que faz uma incursão discursiva de eleição autoral sobre a temática da espiritualidade. Há pouca gente que escreve sobre a espiritualidade. Animada pela publicação em 2013 do livro intitulado Na Mão de Deus. Vocês que são grandes leitores devem ter lido esta obra de Paulina Chiziane, que escreveu Na Mão de Deus, não é? Fez isso em coautoria com uma outra entidade espiritual também chamada Maria de Carmo de Silva. Nessas duas obras, Paulina Chiziane torna-se intriguista, e naturalmente, se vocês lerem isto, vão notar que há uma intriga total que ela está a veicular aqui. E, concomitantemente, advogada dos espíritos tradicionais das sociedades africanas. Ela torna-se advogada porque ela está a defender, na verdade, a espiritualidade tradicional da África, estabelecendo uma diferenciação miticista entre o feiticismo e o curandeirismo. O dilema, por exemplo, de usurpação do ser e do estar, que é a parte que defende muito Paulina Chiziane, a questão do ser, do eu, não é? A questão do estar, a questão da identidade, não é? A Paulina Chiziane defende muito esse aspecto, não é? Evocada por Paulina Chiziane, não é? Configura, e isso está aqui, nesta obra, em termos religiosos, uma inconciliabilidade pragmática entre paganismo e cristianismo, ou, em lato sensu, entre o miticismo e o monoteísmo. Esta fragmentação não é beneficamente pertinente para a construção de uma lusofonia cultural, cujo dilema é preponderantemente psicossocial, mas existe em Ngoma Yetu um contraponto que nos conduz a uma reflexão de base antropológica, filosófica e de outra base. E há uma citação que eu extraí exatamente desta obra. Diz ela o seguinte, na página 18 desta obra, diz o seguinte: em Moçambique, assistimos à abertura de novas igrejas a cada dia que passa, e todas trazem a mentalidade dos antigos missionários. Salvar a África que está nas trevas, porque o diabo está a operar em África. Estão a ver? Ela nega isso. Ela nega, diz que a África, ninguém tem que salvar a África, porque a África existe. A África é um território. A África existe tal como existem outros territórios. Então, para ela, este discurso, esta narração, esta narrativa de salvar, de apoiar e tudo mais, ela é muito avessa a esta situação. O texto introdutório do livro, portanto, isso já sou eu, o texto introdutório do livro é muito explícito no que ao funcionamento semântico rotineiro do conceito filosófico de usurpação do ser diz respeito. Aqui, as autoras correm o mesmo risco de estarem a desenvolver uma cultura literária do eu. Portanto, aqui a questão do ego. Do eu, aqui foi acusado José Régio. A Celina já deve ter lido José Régio, não é? José Régio. Houve uma acusação que lhe foi feita por causa do eu, não é?
E parece que Paulina Chiziana também está a usar muito este pronome eu, a defender-se a si próprio, não é? É que se nota um certo egocentrismo continental. Já está a falar da África, não é? Um egocentrismo, quer dizer, é africana que está a falar de si própria, está a falar da África. Há um egocentrismo aqui continental, no questionamento sobre a discriminação de natureza racial do conceito religioso do mundo africano. Mas compreende-se perfeitamente que resulta de assunção contínua de luta pela libertação espiritual e afirmação identitária que deve ser desencadeada pelos intelectuais. Os nossos intelectuais, não sei onde é que estão, estou a ver 2 aqui, 3. Onde é que estão os nossos intelectuais? Professora, só temos alunos. Então, deviam estar aqui os filósofos, porque essas coisas são também da filosofia. A leitura é também para as filosofias. Eu sou muito crítico, é por isso que eu escrevo obras críticas. É que eu não concordo que numa escola muito grande como esta, que tem aqui um curso de língua portuguesa, onde nós tratamos não apenas a língua portuguesa enquanto instrumento de comunicação, mas também tratamos a cultura, tratamos a filosofia, tratamos a antropologia, as literaturas, se realiza um evento desta natureza e os académicos não estejam. Eu não concordo. Eu posso sair hoje aqui desta universidade se isso que estou a falar põe em causa o funcionamento da instituição. Não tenho problemas. Eu já tenho o mundo feito. Eu não concordo. Por isso, eu queria aconselhar os colegas a que, quando se trata de situações desta natureza, por favor, porque aqui, essa coisa de dar a aula, professor, dar a aula não é chegar na sala de aula, escrever no quadro, depois dizer vamos embora para casa. Não, dar aulas é pensar, é refletir, é discutir com os alunos, tal como nós ouvimos aqui. Eles, porque lêem, alguns são superiores que os nossos professores. Eu sou crítico e leio a minha obra, vão encontrar isto. Eu sou assim. Eu digo, se não sou bem-vindo aqui por causa disto, eu saio hoje mesmo e vou para casa. É bem-vindo, sim. Em termos idiosincráticos, Paulina Chiziana é uma escritora não submissa. Ela não aceita submissão. Não é? Porquanto, a sua irreverência no domínio da crítica faz-lhe deixar de se envolver em política. Paulina Chiziana é aversa à política também, não é? E ela tem muito espaço para fazer política, mas ela não faz política. Portanto, ela é aversa à política. Para se dedicar a uma cultura, à produção e divulgação do seu pensamento crítico literário. As razões para isso têm que ver com as políticas e filosofias do mundo ocidental, bem como com as ambivalências ideológicas, econômicas, políticas do marxismo-leninismo. Vocês leram o marxismo-leninismo, não é? Ou ainda, pelo que via como sua dissimulação em relação à liberdade econômica, e ela critica muito. Uns enriquecem, outros não enriquecem, mas todos estamos no mesmo espaço e essas coisas todas. Ela zanga-se muito quando ela fala dessas coisas. Paulina Chiziana. Procurem, ela está no Google, procurem ver como é que ela fala, Paulina Chiziana, vão perceber que ela fala com muita dor, não é? Então, isso tudo está aqui nesta obra. É melhor vocês lerem esta obra. O texto introdutório de Ngoma Yetu, por exemplo, abre com uma crítica muito feroz face à atitude dos antigos missionários na sua relação com os representantes das religiões tradicionais, que são tratados como agentes das trevas. Estão a ver? Agentes das trevas. O curandeiro é tratado como agente da treva. E
Paulina Chiziane diz que não. Esses aqui são os nossos padres aqui em África. São esses que nos ajudam a orar. São esses que nos ajudam a construir a nossa cultura, a construir a nossa identidade. Então, Paulina critica isto. Tá? E essa ideia, esse discurso de que são agentes das trevas, porquanto os curandeiros são combatidos, os maciones, humilhados e colocados na mais baixa consideração social. Na minha opinião, isso já é comigo, mais grave ainda, que a religião canônica cristã não dialogue com a cultura nem com a tradição africana. Não há diálogo. Algumas pessoas, mas o que é isso de diálogo? No sentido, não há cruzamento, não é? Não há complementaridade. Essas religiões têm que se complementarem, não é? Tem que haver complementaridade. Um curandeiro tem que ter a capacidade de dizer, olha, se esta doença que está aqui com esta pessoa não consegue tratar, tem que mandar para o hospital. Tem que mandar também para o padre ir rezar para ver se o padre perdoa os pecados, se calhar está com os pecados cheios. Tem que haver esse diálogo, essa complementaridade, não é? Esse protesto, Paulina, não é? Ganha fôlego no primeiro capítulo intitulado África, berço da humanidade. Repare, ela escreveu um capítulo aqui, África, berço da humanidade, que deixa claros os fundamentos da sua inquietude, sobretudo quando nos lembra que, à luz da Bíblia hebraica, a África foi muito importante para a sobrevivência do povo hebreu. Acho que aqui deve haver muitos religiosos também que sabem disso, não é? Esse fundamento é fertilizado pelas próprias escrituras. Não é Paulina que diz isso. As próprias escrituras estão a dizer isso, não é? Não é só eu que estou a pensar assim. Isso está escrito na Bíblia, não é? Que doutrinam que foi para o Egito, que Abraão e sua esposa Sarai emigraram, fugindo da estiagem que assolava o seu país. Não é isso? Não é verdade? Fugiram todos para o Egito. A fugir lá da seca. Aquela estiagem parece aquela que havia em 1936 ou antes, em Cabo Verde, não é? Que matou muita gente. Para contrapor os argumentos da professora Maria da moral e religião e de muitos críticos da religião africana, tradicional africana, usa-se como argumento ancilar a mais antiga tese de que a África é o berço da humanidade. Mas agora essa história parece que já começam a descobrir que não é a África, é outro sítio, mas o que surgiu primeiro vai ser difícil de apagar. A África é o berço da humanidade. É o que nós sabemos. Até que depois surjam os antropólogos e façam escavações e demonstrem o contrário. Até agora, a África é o berço da humanidade. Não é? Nota-se, com efeito, que existe pensamento expressivo de uma consciência crítica que radica, como afirma Antônio Manuel Freire, deves conhecer, é de Aveiro, tu conheces? Antônio Manuel Freire é um grande professor, não é? Que ele faz uma citação muito grande, que diz aqui, na independência do patos em todas as dimensões concernentes à presentificação divina. Portanto,
diz que há uma independência do ser, a forma de ser, de estar, quando nós estamos a pensar nas divindades. Cada um tem que pensar nas divindades naturalmente. Há uma independência total. Os meus deuses são os meus deuses. Os deuses do professor são deuses dele. Cada um tem os seus deuses. É o que tem que ser pensado. Encontramos-nos na igreja, no curandeirismo, por uma questão de solidariedade espiritual. Não sou eu quem está a dizer, eu apenas estou a andar atrás daquilo que os grandes pensadores escreveram. Há umas coisas muito importantes. Este é um texto que depois vai ser passado para todos. É um texto que não está publicado, mas está em via de publicação. Eu vou mandar para si, vai passar para todos. Este é um texto muito rico, não é? Está no prelo, está na forja para ser publicado em revista, esse texto. Só queria dizer que o que se diz sobre Jesus Cristo é bastante terrível. É terrível o que se diz sobre Jesus Cristo, que era um bêbado, era um mulherengo, era um político, era tudo de feio, não é? Era tudo de feio. Há umas obras que vocês têm que ler. Têm que ler. Não sei se isso existe. Não sei se isso existe na internet, não sei se está publicado na internet, mas eu tenho as duas obras. Há uma obra que é de Bart Ehrman, faz um questionamento. Jesus existe ou não? O título é uma interrogação. Jesus existe ou não? Procurem essa obra, por favor. Se conseguirem, leiam aquela obra, para vocês conhecerem o outro lado da história. Quem fez a teologia, quem fez o seminário, os padres e tudo mais, conhecem muito bem a história de Cristo, essas coisas todas. Conhecem muito bem. Procurem entenderem, procurem ler isso. E há uma obra também do mesmo autor, que é o que Jesus disse? Ponto de interrogação. O que Jesus não disse? Outra vez, ponto de interrogação. Procurem ler essas obras, que é para vocês perceberem como é que uma pera foi pensando nessas coisas que anda aqui a falar, é que nós lemos. Uma outra autoridade muito boa para isso é Antônio Manuel Ferreira, que é um português, foi o meu orientador de tese, de doutoramento em Aveiro. É uma grande autoridade, portanto, ele aborda as questões do cristianismo com naturalidade. Portanto, leiam essas obras, e ele tem muita coisa publicada. Penso que vocês podem enriquecer o vosso background sobre isso. Portanto, o que é importante é que nós entendamos que Paulina Chiziane defende, nega a hegemonia da religião cristã europeia sobre as religiões tradicionais africanas. Ela nega isso. Portanto, é basicamente isto. É basicamente isto que ela está a negar. Professora Celina, eu vou lhe enviar o texto em PDF para você passar isto para os estudantes que gostam de ler. Não passe para os professores que não estão aqui, passe para os estudantes, por favor. Muito obrigado.